Oi, gente, voltei do Rio de Janeiro e estou aqui gravando de novo. E hoje nós vamos conversar sobre os potenciais vices de Jair Bolsonaro. Eu queria também falar dos vices dos outros candidatos, mas a verdade é que está muito difícil falar sobre os vices dos outros candidatos, né? Estamos aí a algumas horas da entrevista de Jair Bolsonaro no Roda Viva, também vai ser interessante para examinar esse candidato. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, o canal que discute principalmente política, mas também ciência e filosofia. Na seção Diálogos eu tenho conversas com especialistas de diferentes áreas, inclusive que você está aqui hoje. E no Filosofia Popular eu discuto filmes e séries do ponto de vista filosófico e político. Pois bem, vamos lá. Vocês todos sabem que Janaína Pascoal foi cogitada e talvez ainda esteja sendo cogitada para ser vice de Jair Bolsonaro. Mas mais recentemente, o inscrito César A. Martins me alertou que o astronauta Marcos Pontes estaria sendo cogitado para ser vice de Jair Bolsonaro. Eu achei essa notícia meio estranha por dois motivos. Um, porque Jair Bolsonaro recentemente disse que quer tirar o Brasil do Acordo de Paris. O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris foi um acordo internacional para combater o aquecimento global, a mudança climática e os efeitos danosos que o homem está produzindo sobre o clima. Algo que é um consenso internacional de cientistas, inclusive muitos cientistas da NASA. Alguns deles, Marcos Pontes deve até conhecer. E, quer dizer, Marcos Pontes aparentemente não viu muito problema em apoiar um candidato tão contrário à questão do combate enfim, a questão ambiental, né, de combater a ação danosa do homem, que, enfim. O Acordo de Paris, só para vocês terem ideia, a maioria dos especialistas considera que ele não vai longe o suficiente. Ele não é o suficiente. Isso, inclusive, eu conversei com Clark R. Chapman, que é um consultor da NASA americano, a entrevista em inglês, que está em inglês, mas tem legendas aqui no canal, está disponível se vocês tiverem curiosidade. Clark R. Chapman, só para vocês saberem, é um cientista que venceu a medalha Sagan e também é um climatologista. Enfim, eu também entrevistei Alan Harris, outro cientista que entende muito sobre isso, e eles são unânimes em dizer que o Acordo de Paris é o básico, é o mínimo que nós precisaremos fazer. E tanto Trump tirou, quanto agora Bolsonaro avisa, caso as pessoas não estejam bem informadas, que ele vai retirar o Brasil do Acordo de Paris, mostrando que não tem muito compromisso com o consenso científico. Então acho estranho Marcos Pontes não só apoiar Jair Bolsonaro, como está pensando na possibilidade de estar sendo cogitado para ser o vice de Bolsonaro. Outra coisa tem a ver com o investimento. Bolsonaro defende o teto de gastos e tem como principal economista o Paulo Guedes, que defende a redução da participação do papel do Estado. Me parece novamente estranho que um astronauta ou uma pessoa ligada à ciência esteja apoiando um candidato com essas características, porque ciência base e investimento em ciência, muito desse investimento ele é público na maioria dos países. Mesmo nos Estados Unidos, que existe investimento do setor privado em ciência, existe massivamente investimento público na NASA, por exemplo. Mas não apenas na NASA, enfim. Muitas das pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos no setor militar, que teve implicações para outras áreas, foi financiamento do Estado norte-americano. Então, e na Europa, e aqui no Brasil mesmo, muito das nossas pesquisas tem financiamento estatal. O Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento de ciência base, porque o capitalista é muito difícil dele investir nisso, porque nem sempre fica claro qual vai ser a aplicação comercial. E o capitalista não quer investir numa coisa de tamanho risco, que pode ser que não tenha uma aplicação comercial muito útil. Mas o desenvolvimento da ciência precisa de recursos, então precisa da atuação de algum agente. Se não for o agente privado, terá que ser o agente público, como é na maior parte do mundo. E o teto de gastos, só para uma explicação bem rápida,
ele age apenas sobre saúde, educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, esses gastos. O teto não tem interferência nas despesas financeiras do Estado, que corresponde a entre 47% a 51%, dependendo da fonte que você acredita, mas por aí. E não toca na Previdência, que corresponde a entre 27% e 30%. A maioria das fontes que eu chequei, na verdade, é mais precisa, diz que é 29% do orçamento da União, é em Previdência. Então, apenas no 20% restante, né, é que o teto de gastos ele ataca. Ele ataca justamente o que? As políticas sociais, os direitos sociais universais, enfim, obras de infraestrutura e tal. Ele não ataca todas aquelas outras coisas. E se Bolsonaro é favorável ao teto e favorável a esse modelo de baixo investimento em ciência, me soa estranho o Marcos Pontes está apoiando o candidato e está sendo cogitado para... Quer dizer, uma vez que está apoiando e é uma pessoa de destaque, é até compreensível que ele esteja sendo cogitado para ser o vice. Ele traria uma respeitabilidade maior na comunidade científica e tal, pelos feitos dele inquestionáveis como astronauta, mas é uma combinação meio esquisita por causa desses dois fatores aí que eu elenquei. Sobre a Janaína Pascoal, eu já tenho um vídeo sobre isso. Eu esqueci de comentar que, enfim, mas isso é uma coisa bastante conhecida, eu achei que não precisava, mas algumas pessoas nos comentários meio que me provocaram em relação a isso. Que a Janaína Pascoal também tem seus episódios de ataque de neurose, aquela coisa, enfim, exagerada e tal, nervosa. E é verdade. E eu fui meio que elogioso no sentido de que aquele discurso dela sinalizava uma estratégia que poderia ajudar muito o Bolsonaro, mas ela tem esses outros contras do ponto de vista do equilíbrio e tudo mais. Mas o próprio Jair Bolsonaro é bastante estourado e o Ciro também tem os seus episódios de... Embora sejam figuras completamente diferentes e não comparáveis em conteúdo, né? Mas do ponto de vista do emocional tem essas características assim intensas, digamos assim. Agora, Janaína Pascoal, ela traz um discurso que eu acho que pode ser muito eficaz, porque o que o Jair Bolsonaro está tentando fazer é reunir os conservadores culturais com uma certa classe trabalhadora descontente, né? Aliás, é uma estratégia clássica dos protofascistas, né? Que, enfim, o próprio Trump utilizou essa estratégia na sua campanha ao falar que não. Agora, Trump foi mais ao centro do que Jair Bolsonaro, porque Trump disse coisas como não vou cortar o Medicare, o Medicaid. Trump disse coisas como ia trazer empregos de volta. Eu não vejo muito no discurso do Bolsonaro elementos muito pró-classe trabalhadora. Isso não aparece tanto, até pela assessoria dele com Paulo Guedes. Enfim, em termos econômicos não aparece tanto. Eu acho que o que ele usa para apelar para a classe trabalhadora e para a classe média é a questão da segurança pública, né? Ele usa essa questão, e, enfim, a tragédia da violência, que é uma realidade no Brasil, e usa essa questão para angariar apoio desses setores da sociedade. Mas o discurso de Janaína Pascoal é ainda mais, para as pessoas que não gostam de Bolsonaro, é um perigo maior, digamos assim, porque ela seria capaz de atrair um certo segmento da sociedade. Não seria capaz de atrair os progressistas, nem nada disso, óbvio. Mas a classe trabalhadora que é conservadora culturalmente e que anda descontente, eu acho que, assim, baseado na história recente das eleições, né, Le Pen na França, Donald Trump nos Estados Unidos, Le Pen perdeu, Donald Trump ganhou, mas ambos tiveram votações expressivas e eles tiveram essa estratégia de apelar para a classe trabalhadora. E o discurso da Janaína Pascoal, de falar em linhas mestras, mas não tentar ser muito agressivo e tal, é uma tentativa de aproximação com esse setor que é conservador, mas talvez não concorde com o bloco de todas as posições do Jair Bolsonaro. Felizmente, para os críticos de Bolsonaro,
Parece que muita gente da direita reagiu mal ao discurso da Janaína. Eles querem bloco único, o que facilita que ele seja derrotado, mas enfim. E com isso, ela parece que inicialmente tinha sido descartada. Aí depois voltou a ser considerada. Enfim, é uma indefinição muito grande. A única pessoa que parece que definiu vice foi o Guilherme Boulos, né, com a Sônia Guajajara, que é indígena. Inclusive, eu vi uma entrevista na Jovem Pan que o Augusto Nunes desrespeitou a Sônia Guajajara de uma forma, enfim, me incomodou muito. Penso até em fazer um vídeo sobre isso, porque ele questiona que o que é um indígena ser vice-presidente do Brasil. Quer dizer, ela está na chapa não apenas por ser indígena, mas por ser uma liderança de um movimento social. O fato dela ser indígena é relevante, mas ela não foi escolhida apenas por ser indígena. Isso é um desrespeito que o Augusto Nunes... enfim, uma boa dose de preconceito também, que eu fiquei bastante incomodado, não gostei mesmo. Mas enfim, fora ela que já está definida como vice, nós temos visto muita dificuldade dos outros candidatos em ter essa definição. E fica a expectativa para ver se no Roda Viva eles vão perguntar ao Jair Bolsonaro sobre isso e ele já vai dar uma sinalização. Ele cogitaram até o príncipe, né, ligado à antiga família real, e ele meio que desdenhou, mas realmente não faria muito bem a candidatura dele. Alguém que tem... Ele já tem acusações de nepotismo, né? Ligar uma coisa da antiga aristocracia e tal, quer dizer, não faria muito bem a candidatura de Bolsonaro, o príncipe. Acho que aí foi enfim, foi um pouco mais esperto, né? Um pouco mais vivo em descartar essa possibilidade, ou pelo menos dizer que preferia o astronauta, né? Embora ele não foi grosseiro com o príncipe, nem há motivo para ser, mas ele mostrou essa preferência pelo Marcos Pontes. Eu continuo achando que a indicação do Marcos Pontes teria dois problemas fundamentais que em entrevistas ele teria que responder. Como é que ele apoia alguém que é contra o Acordo de Paris? E se ele concorda com isso? Quer dizer... E a questão do financiamento da ciência e tecnologia, que faz parte de um conjunto de financiamentos do Estado que estão limitados pelo teto de gastos, que é apoiado pelo candidato Jair Bolsonaro. Ele teria que... enfim, bons jornalistas, se ainda nós temos alguns, eu acredito que temos alguns, não muitos, teriam que questionar ele sobre isso daí, porque faria todo sentido ver qual seria a resposta dele para essas questões. Até mesmo como apoiador, eu acho que se ele for entrevistado, valeria a pena ter esses questionamentos para ver o que ele ia responder. E é isso aí, gente. Vamos examinar. Eu pretendo analisar todos os vices dos principais candidatos em termos de pesquisa de opinião, quer dizer, os que estiverem mais bem classificados eu vou tentar analisar todos, uma vez que as chapas estiverem formadas. Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e divulgue o canal. É muito importante para mim. Tá certo então, gente? Um abração. Eu estou aí voltando do Rio de Janeiro, ainda um pouco cansado e tal. O congresso foi muito legal, mas foi cansativo. E vocês vão ver mais coisas sobre o congresso, que eu vou fazer uma colagem, um vlog. E espero que vocês gostem. Um abração, gente. Tchau, tchau.